Olá, olá! Esse é o primeiro podcast Segredos da Dublagem. Eu sou Emerson Neri, eu sou dublador, eu sou engenheiro eletrônico, eu faço um monte de coisa e quando dá tempo, agora eu quero fazer podcast, gravar pelo menos uma vez por mês aí com um convidado especial, tentar falar com o dublador, falar com o diretor de dublagem, falar com técnico de som, de estúdio, pra mostrar pra vocês, né, pra contar pra vocês um pouco mais de detalhes que eu não conheço, né, detalhes que só essas pessoas têm conhecimento e mostrar pra vocês minúcias, né? Detalhezinhos desse ramo da dublagem que é tão mágico. Você precisa saber mais. Eu preciso saber mais. E agora, para esse primeiro podcast, eu tenho a honra de ter recebido Sheila Gonçalves e Jô Prata, que dublam em Los Angeles. Sim, dubladoras brasileiras que estão lá em Los Angeles dublando produções que, porventura, vêm para o Brasil ou que vão para outros países que falam o idioma português. Ouvidos atentos que tem muita informação legal chegando aí. Como é que é o passo para chegar a ser dublador? Assim, o passo a passo para você chegar a ser dublador em Los Angeles, né? O que você precisa fazer? Aonde você, com quem você tem que falar? Enfim, como é que é esse procedimento? Como é que é isso? Bom, todo mundo precisa ir procurar o Mágico de Oz, não, brincadeira. Que resolve todos os seus problemas. Eu acho que independente do lugar, do país, você tem que ser ator. Você tem que se dedicar muito ao seu crescimento como ator, porque isso é extremamente fundamental. Eu sei que existem várias vertentes que não concordam, mas na minha opinião em particular, você tem que continuamente estudar e aprimorar a sua atuação, né? E a partir daí, eu acho que, falando agora como atriz, ou o meu caminho é você prepara um material, Eu nunca mandei, antes de começar a dublar, eu não tinha um material de dubladora, mas eles precisavam de dubladores que falassem português do Brasil. Eu peguei o meu reel de atriz, né, o meu videobook, de tudo que eu tinha feito, mandei para eles ouvirem a minha voz. E eu falei, olha, eu não tenho material de voz só, mas esse é meu material que eu tenho. E se vocês quiserem, eu gravo alguma coisa no celular fazendo vozes e tal. Eu me dispus, né, a oferecer o que eles, sei lá, precisassem. E aí eles me chamaram para uma audição. Esse foi meio que o meu caminho. E assim, falando de Estados Unidos, tem muito teste, muita coisa em inglês, tem outras línguas também. Mas, assim, se você for pensar em português do Brasil, você vai saber quando tiver uma audição, porque é uma coisa que não é todo dia, todo tempo que está acontecendo. É um mercado, sim, que está abrindo bastante espaço para brasileiros e que me deixa muito feliz, mas está em crescimento. Então, se tem uma audição em português ou que precisa de brasileiro, você vai encontrar os mesmos brasileiros que você encontra em todas as audições, porque aquele grupo aquela comunidade. Sim. Então, e outra coisa, um já vai meio que indicando o outro também. Sim, isso é muito legal. Isso acontece, essa colaboração realmente acontece, é bem legal. Eu queria, na verdade, saber como é que a dublagem entrou na vida de vocês, assim, né? Onde vocês estavam, se vocês realmente vocês buscaram estar na dublagem ou simplesmente aconteceu isso, né? Como é que foi essa sequência aí na vida de vocês para chegar onde vocês chegaram como dubladoras no exterior? Já era atriz há muitos anos no Brasil e aí eu fiz um curso de dublagem, uma formação em dublagem, chamava Estúdio Barra, do Hamilton Ricardo, grande dublador. E assim, eu aprendi tudo, muita coisa que eu sei, né, durante essa época, era uma turma pequena, então foi maravilhoso. Mas não cheguei a trabalhar com dublagem logo em seguida. Aí, Isso foi no Rio de Janeiro? Isso foi no Rio de Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro. E aí, isso, há muitos anos atrás, aí eu cheguei aqui. E aí, na verdade, aqui em Los Angeles, exatamente. Cheguei aqui em Los Angeles e aí meio esse mundo se abriu para mim. E de uma forma muito legal, porque eu também sou musicista, então uniu de uma forma muito interessante mundos e universos que já faziam parte, né? Mas que eu ainda não tinha explorado assim. Então foi muito, tá sendo
maravilha, muito gostoso, né? Então foi mais ou menos dessa forma. E aqui foi através de um teste mesmo. E que eu fui fazer o teste, e aí já comecei a dublar e não parei mais. Isso foi há 3 anos, mais ou menos, que eu já estou aqui. E então tá aí essa coisa bem legal. Mas você chegou a ter a dublar também aqui no Brasil ou você teve mais abertura no exterior? Eu tive mais abertura no exterior. Eu fiz essa formação, né, em dublagem no Brasil, mas eu só cheguei a atuar mesmo como dubladora aqui no exterior. Mas você também é diretora de dublagem, isso? Sim, também. Que é uma... E como é que é esse salto de dubladora para diretora? Puxa vida, é assim, tá sendo uma descoberta muito legal, né? Eu já dirigi, eu sou diretora de cinema e fora ser atriz também, né, em teatro e cinema, mas diretora de dublagem foi uma coisa que aconteceu e depois de estar, né, dublando direto, que com certeza a minha profissão principal aqui é dubladora, e então agora diretora de dublagem, que também está sendo muito interessante, e foi uma coisa assim meio natural, na verdade, sabe? E eu acho que tem ajudado muito os dois lados, né? Claro, ser dubladora meio pré-requisito, sei, eu sinto dentro, pelo menos dentro da minha experiência, né? Para ter chegado a diretora de dublagem, mas também dirigir outras coisas também me ajuda, né? Com a dublagem, na direção da dublagem, eu digo. Então foi essa coisa, uma transição assim meio orgânica que aconteceu e está acontecendo, né? E está sendo bem, bem divertido, bem gostoso. Pô, que legal. E quanto a Sheila? Tô aqui. Então, eu comecei a atuar no Brasil muito novinha. Eu tinha 5 anos de idade quando comecei a trabalhar. E ainda pequena eu cheguei a fazer algumas sonorizações para uma minissérie chamada A Justiceira, da Globo. Não sei se você lembra, a Malu Mader era a protagonista. Então, eu fui... Porque acho que foi uma das primeiras séries que a Globo investiu bastante. De ação, foi bem incrível. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha. Eu deveria ter uns, não sei, acho que uns 8, 9. E foi só uma sonorização, um vozerio. E eu achei incrível. Mas no Brasil, minha carreira toda estava sendo construída mesmo com atuação, né? E aí eu vim para cá. E, enfim, eu vim para atuar aqui. E você, como brasileiro que vem atuar num outro país, você enfrenta algumas barreiras, né? Então tem a língua, o sotaque, a aparência, um monte de coisa. E aí, nesse meio do caminho, eu fui tentando buscar coisas que se encaixariam no meu perfil de brasileira, com sotaque e tal, e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo de um teste para dublar uma novela. E eu fiz o teste e, bom, enfim, passei, isso tem uns 4 anos já. E aí não parei mais, comecei a fazer, dublar novela, fazer voz para aplicativo de e-learning, fazer tutorial de empresas, ensinando a usar programas. E também fizemos filme para Netflix, né, Jo? Uhum. E aí eu fui explorando, porque eu também tenho a formação de atriz, de diretora, produtora também. Tive a experiência também de dirigir novelas aqui no meio da dublagem e principalmente fazer a preparação dos atores no início de cada projeto, porque eu também trabalho como diretora de elenco e é um prazer incrível, assim, também preparar cada ator, cada voz e isso me ajuda muito até na própria construção de personagens depois para mim como atriz, né? Eu vou guardando todo esse material. Então, assim, nesses 4 anos já foram, sei lá, eu acho que agora com a Chica, eu tô na minha 9ª novela, filme, aplicativo. Foi meio que assim, eu fui procurando no que o meu perfil poderia se encaixar, em qual tipo de trabalho artístico. E aí eu vi uma audição para dublagem, e aí mergulhei de cabeça nesse universo e não tinha feito curso de dublagem antes, mas todo o estudo de atuação me ajudou, facilitou na hora de aprender a técnica da dublagem, né? Então era uma coisa a menos para me preocupar
e focar ali na técnica, porque é muita informação quando você está dentro do estúdio, é muita coisa que você tem que saber e prestar atenção, né, para você entregar um personagem, um resultado de qualidade. Então, foi mais ou menos essa a minha história de como começou aqui a dublagem na minha vida. Pô, que legal. Mas você também não sei como é que é o termo, craft designer, como é que você tem Craft. um Instagram que tem bastante coisinhas sobre... Do it yourself. Explica pra galera. Então, isso que eu tava falando, quando eu mudei pra cá, eu fui ver o mercado para estrangeiro. E nesse meio período eu vim como estudante. Então, como estudante, você pega projetos de estudante, você não pega projetos profissionais, porque, enfim, tem toda a questão de documentação, essa burocracia toda. E nesse meio tempo eu estava um pouco estagnada, porque eu estava com a minha documentação correndo, mas não estava pronta ainda, e eu não aguento mais viver sem arte, porque todos os meus 22 anos na época que eu tinha passado no Brasil, eu sempre fui movimentado com muita arte, sabe? Eu trabalhei em várias áreas diferentes, mas sempre arte, artística. E aí eu estava trabalhando num escritório e aí eu falei, meu Deus do céu, essa documentação que não sai, eu vou morrer. E aí eu pensei em fazer alguma coisa diferente. Na época o Instagram tinha começado, era novo. Aí eu tive essa ideia sempre tem essas fotos de passo a passo. Eu falei, bom, a gente nunca sabe o que realmente funciona. Essas fotos parecem tão fáceis, eu acho que eu vou começar a fazer uns vídeos. Porque eu tenho esse background de fazer artesanato e tudo mais, que eu sempre usei muito em peça de teatro e tal. Eu falei, eu vou começar a fazer uns vídeos para me distrair e tal, e fazer alguma coisa artística. Eu fui visando no começo educadores, professores que poderiam ter ideias para fazer com os alunos. Mas aí eu comecei a ter um público muito jovem que começou a me seguir. A revista Toda Teen me chamou para ter uma página de do it yourself com eles também. E aí o negócio começou a virar um business, e começou a crescer, e aí virou realmente um business. E eu fui indo nessa, né? Eu falei, mas eu não sou só a craft girl, eu sou também atriz e dubladora. Na real, eu sou atriz, dubladora e craft girl. Então, eu fui aos poucos meio que mudando essa visão do meu Instagram, mostrando as outras facetas, as outras coisas que eu faço também. Mas essa coisa do do it yourself foi mesmo uma válvula de escape para o período que eu estava em transição aqui, regularizando tudo, para poder efetivamente começar a trabalhar como atriz e dubladora aqui. Vocês, como diretoras de dublagem, né? O que vocês avaliam no dublador para considerar o dublador um bom dublador? Tipo, esse dublador é um dublador que eu gosto de gravar porque ele é bom, mas quais são as características? Não sei se vocês já refletiram muito sobre isso, assim, se existe uma característica em comum, assim, que vocês consideram bons dubladores ou melhores dubladores? Pode ir. Ai, puxa vida. Tem. Pra mim, pelo menos, tem uma coisa que faz toda a diferença. Claro, né? A experiência do ator, toda essa coisa. Mas tem uma coisa que não dá para ensinar, que é ritmo. Então, a diferença de uma pessoa que tem, né, um ouvido talvez mais em sintonia com a questão do ritmo, geralmente eu vejo que essa pessoa flui melhor, né, na sessão. Inclusive, é por isso que eu acho que, e aqui, claro, tem um mercado diferente, né? Então, como a Sheila comentou, a gente trabalha com diversos musicistas também, e muitos bateristas, especialmente. E eles geralmente se saem muito bem, porque essa questão do ritmo, né, tá lá muito, muito latente, né? Então, o tempo, né, o timing de acompanhar as palavras, de dar as pausas, porque é muito música, né, nesse sentido. O tempo da pausa, a velocidade de um determinado momento, se é mais alto, se é mais baixo, né? Então, para mim, assim, agora pensando, eu acho que o ritmo é uma coisa bem grande, assim, que facilita bastante. Quando eu penso em novela, geralmente é um projeto longo, né? Você fecha um contrato de pelo menos 4 meses.
Então, quando eu estou avaliando um ator, são alguns detalhes assim que não dá para eu pegar só um agora. É muito importante que, primeiro, para mim, que a pessoa seja ator, né? Em primeiro lugar. Segundo, que a pessoa saiba ouvir, porque o diretor tá ali, né? É para dar a direção. E isso é muito importante. Numa audição, se você fala com um ator, como ele recebe essa informação e o quão ágil ele é em processar e entregar isso para você, vai fazer a diferença, porque tem aquela urgência de a hora do estúdio, falando agora da parte mais de business, né? Tudo é muito dinheiro que está sendo gasto aqui, ali e tal, o budget é assim, assado. Então, também você tem que ter o pacote todo completo. Então, se você tem um ator na audição ali, você já consegue perceber, claro que a gente leva em consideração que o ator tá nervoso, porque nós somos atrizes também. A gente sabe que para um diretor ou um diretor de casting, a gente sabe que um ator ele não dá mais que 70% do potencial dele numa audição por causa de outros fatores. Psicológico. Exatamente. Então, mas ainda assim a gente leva em consideração, eu levo bastante em consideração como que o ator ele reage a uma direção que você dá na audição, o quanto ele consegue chegar o mais próximo do que você está pedindo, porque aí você sabe o quão fácil vai ser depois guiar esse ator para a direção que você quer. E, enfim, isso é um elemento bem relevante na hora do casting. Saber atuar, saber ouvir. Aqui a gente trabalha, a gente está em Los Angeles, né? Então a gente trabalha muito, qualquer lugar na área de entretenimento, a gente trabalha com ego. Mas em Los Angeles você tipo triplica. Ainda mais atores brasileiros em Los Angeles. Então às vezes você pega uns atores um pouco mais difíceis, sabe? Que são resistentes e querem levar a sessão do jeito deles. Sim. E isso dificulta o trabalho, isso tardia tudo, sabe? Muito. Realmente, para ser dublador, como ator, você tem que ser muito humilde. Team player, né? Não, e humilde mesmo, porque essa coisa, né, porque você, na verdade, você não vai estar botando a sua intenção, né, como você necessariamente faria também o personagem. Então você tem que ter humildade suficiente, inclusive, para seguir o que o outro ator já fez, né? O que a gente está vendo. E isso é de uma generosidade enorme. Você precisa criar esse espaço de humildade, né? E realmente essa resistência que às vezes a gente encontra quando a humildade não está tão presente, né? Realmente. São fatores que acabam prejudicando bastante, sabe? Então, são vários elementos na hora de escolher um ator que a gente precisa levar muito em consideração. Claro que a voz, aquela voz combina pro personagem e tal, mas são tantas coisinhas que é de extrema importância ver na hora de uma audição, sabe? Que não deu para escolher só um. Desculpa, mas não deu. Esse lado da questão do ego ali, vocês colocariam alguma coisa a mais do exemplo contrário, né? Digamos assim, o pior exemplo, né? O que seria um dublador ruim, né? O que seria um dublador que dificultaria para fazer uma dublagem, vocês na posição de diretores de dublagem? Olha, para mim são duas coisas que também eu já falei. Se a pessoa não tem, não é um bom ator. É muito difícil, sabe? Porque se o ator ele é bom ator, você dá uma direção, ele entende. E às vezes a gente pega alguns atores que não foi a gente que escolheu e a gente tem que trabalhar com aquele ator e ele ainda está no processo de aprendizagem. Não vou dizer, o ator é terrível. Não, ele está no processo dele, tá tentando chegar lá. E aí você vê até o ator frustrado, tentando dar aquela emoção ou aquela intenção e não sai, porque ele ainda não está preparado para aquilo, sabe? Então, eu acho que ser bom ator, porque, na minha opinião, a técnica você tem que saber muito bem, mas é prática. Você pratica, você aprende e vai se tornando algo fluido. Agora,
Isso dá para... Você vai aprendendo conforme você vai trabalhando nos projetos também, você vai aprimorando. Agora, se você não tem um acting, atuação, desde o começo vai ser bem complicado. O que você acha, Ju? Com certeza, né? Isso tem nem o que discutir, porque realmente aí não anda, né? Não sai do lugar. Mas de dificuldade, não sei, às vezes são umas coisas bobas e não é nem de ser mal dublador, mal, bom, né? Mas às vezes tem, claro, de inexperiência ou a pessoa tá no lance do ego, né? Mas essa questão do ego já me atrapalhou bastante durante algumas sessões, eu digo dirigindo, porque às vezes aí você fala, então tá, vamos lá. Então alô, pausa, tudo bem? Aí a pessoa fala, tudo bem, vamos lá. Então tá, alô, pausa, tudo bem. Aí a pessoa vai, não, tá, pensei aqui uma coisa, eu vou fazer pra você ver. Tá, tudo bem, pausa, alô? Aí você fala, não... Não dá certo. Não bate na boca. Assim, não dá certo, legal sua sugestão, mas vamos tentar do outro jeito, né? Aí sai uma outra coisa, de novo, né? E que exatamente em dublagem a gente não tem tanto esse espaço. Eu digo, uma vez que a gente está no booth, né? Fora no estúdio, fora eu acho trabalhos específicos, talvez de desenho, né? Que você tenha mais liberdade para criar enquanto você está fazendo. Mas, como a Sheila falou, dublagem de novela, você tem que realmente seguir aquilo ali, né? Você tem que seguir aquele ator, aquela intenção, tudo que você está vendo, né? Então, essa resistência, às vezes, de querer... Não, mas peraí, eu tive uma ideia, tive uma grande ideia, vamos trocar. Então, muitas vezes não dá certo, né? Então, só às vezes essa falta de entendimento também, né? Do ofício em si, né? E a gente é idoso, né? Ator idoso, pessoal. A gente gosta de uma atenção, né? Eu tenho a impressão que antigamente era muito fácil, né? Qualquer produção que vinha e era dublada aqui... realmente existia um tempo, né, que o estúdio tinha para trabalhar justamente essa adaptação para a cultura brasileira, que fazia com que aquilo ficasse melhor mesmo. Hoje em dia, eu acho que poucas produções conseguem ter esse tempo para fazer isso acontecer, né? Não sei se vocês acham que é possível ainda hoje em dia ter uma transformação assim, fácil, ou realmente é complicado, assim, dependendo do material. Tudo isso que os dubladores falam de como era antes... e a gente conversa com muitos dubladores aqui também que trabalham com a gente, que tem estúdios no Brasil que são consagrados nesse meio, sabe? Eu escuto histórias fascinantes que eu não passo por isso hoje, sabe? E realmente virou um produto quase que em massa. Você vai, você tem que fazer tantas palavras por hora, esse é o ideal para isso e aquilo, tal. Mas espera aí, calma. E tudo aquilo que eu escutei dos dubladores mais antigos, sabe? Eu gostaria de viver essa experiência. Eu não passei por isso. Não passo por essa experiência. Eu comecei recentemente, então o mercado que eu vivo é o mercado de hoje. Mas eu imagino que deve ter sido incrível para esses dubladores mais antigos, com todas essas histórias, o quanto, sei lá, era gostoso para eles realmente curtir o personagem de uma maneira diferente que a gente curte hoje, sabe? Eu acho que, na minha experiência de dias de hoje, eu curto o personagem quando eu vou fazer meu dever de casa em casa, quando eu estou preparando um ator. No estúdio, eu tento me divertir o máximo que eu posso, mas existe sim um rush de tem que entregar rápido, você tem que ir muito rápido, e tem coisas que eu acho que se perdem, né, um pouquinho, mas é parte desse business atual, sabe? Mas eu, como atriz e atriz de teatro também, que tem aquela coisa de curtir e tá ali e sentir o negócio, o processo todo, ele é encurtado bastante. É difícil sentir até o processo, né?
Às vezes você tem que encontrar a sua margem ali. E isso vai de cada ator, porque hoje em dia é difícil. Ou do diretor também que tenta, porque o diretor fica um pouco vendido também, ele fica no meio entre uma produção e ajudar o ator, né? E a produção está em cima, querendo resultado rápido. E você quer também curtir aquele processo, porque é uma delícia não só para o ator que está dublando, para o diretor ajudar no crescimento daquele ator, aquele processo, que é uma delícia para quem gosta de dirigir, entendeu? Então, fica um pouco, a gente tenta encontrar essa margem para a gente curtir esse processo. Ele é bem curto, ele existe, mas ele é bem curto. Vocês têm algum segredinho, assim, que vocês conquistaram nesse meio da dublagem, assim, que vocês... Aquela ficha que caiu, assim, que você... Nossa, aquela sacada que vocês tiveram, assim, depois de muito tempo fazendo, praticando, tanto pode ser na questão da direção, pode ser na questão da atuação, que vocês deixariam como dica aí para as pessoas que querem se tornar dublador ou que estão nessa batalha já inicialmente, né, como dubladores recentes? Sheila fez assim com a cabeça. Nunca acha que você sabe tudo. É a primeira tip, primeira sugestão, assim. A partir do momento que você acha que você já aprendeu tudo, você se coloca, você estagna. Cuida da sua voz, sempre, porque é o seu instrumento e tem muitos jovens dublando e às vezes eles não têm muita consciência disso, que é importantíssimo o aquecimento, é extremamente importante o desaquecimento. E, por favor, estudem atuação. Bastante. E, sabe, é a ideia de nós somos um time, sempre, no estúdio. Se você não está em conexão com o seu diretor e com o engenheiro de som, o resultado não vai ser perfeito, não vai ser tão bom quanto seria se trabalharmos juntos. Então, acho que a ideia de coletivo, trabalho de ator e cuidar do seu instrumento, que é a voz. Com certeza, né? Essa questão com a voz é fundamental. Mas especialmente para o pessoal da nova geração, o que eu sinto é que peguem um livrinho, podem ler à vontade, porque uma coisa que eu comecei a perceber muito como dubladora foi como as minhas horas de leitura me ajudaram depois, como dubladora mesmo, né? Até por essa questão de ler e ser, né? Assoviar espacana, né? Você está lendo, você está interpretando, enquanto você está prestando atenção no ritmo, na boca, está tentando viver aquela situação, né? E então a prática da leitura, eu acho que é uma coisa também muito importante, claro, não é para a vida, mas para a dublagem especificamente, assim. Que traz um dinamismo, né, muito maior, você fica muito com uma facilidade bem maior, né, que você leitura, né, também. Então, complementando todas essas coisas que a Sheila disse, eu acho que voltar a ter esse hábito, porque a gente foi perdendo mesmo, né, e dependendo muito do celular, e não é a mesma coisa, não é mesmo, assim, talvez se você lê num tablet, não sei, mas lê um texto longo, né? Que não sejam coisas pequenas, que a gente agora está meio viciado. Eu digo a gente me incluindo nisso, né? Mas acho que a leitura também é bem importante nesse caso. Pô, Sheila, Jô, eu acho que valeu muito essa conversa com vocês. Acho que foi bastante enriquecedora para mim, particularmente. Acho que para bastante gente que está ouvindo a gente, vendo a gente aqui. Vai ser também, com certeza. E vocês, se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, como é que o pessoal acha vocês? Por Instagram, por e-mail? O que é melhor? O pessoal, como é que o pessoal faz para conversar com vocês? Bom, comigo é melhor pelo Instagram. Tem muita gente que já manda mensagem, escreve, principalmente agora com o Chica, que eu tô achando legal pra caramba. Às vezes, quando dá, eu faço umas lives no estúdio, quando eu tenho autorização, e aí algumas pessoas entram, mandam algumas perguntas e tal. Preciso fazer mais também, porque não é sempre que dá para fazer,
Mas, sem dúvida, o Instagram é o melhor contato comigo mesmo. Para mim também o Instagram é uma ótima mídia. Uma mídia que eu gosto de participar. Mas então agora que a gente convida você, Emerson, para nos assistir a novela colombiana. Exatamente. Assistir a Chica Vampiro. Quero assistir. Isso. Que tá passando aí no Globo, no canal infantil da Globo. Acho que passa de segunda a sexta às 9 horas. Às 9 da noite, 21 horas no Globo. Muito obrigada por nos receber aqui hoje no seu primeiro podcast. É mesmo. Que prestígio. Vai ter vocês aqui. Muito obrigada. Muito bom. Prazer é nosso. E fica o nosso beijo aqui de Kelly para você. E que venham vários outros podcasts para a gente também poder acompanhar, né? Sim. Como ouvinte. Que a gente já acompanha o seu Instagram, os seus vídeos. Isso aí. Admiramos muito o seu trabalho. E vamos lá, aquela coisa, vamos dar as mãos e fazer essa ponte. 1, 2, 3. Tudo com a dublagem no Brasil crescendo, a dublagem brasileira crescer lá fora, enfim. Sim, dando as é mãos, brasileiro, em tudo que é canto. Isso aí. Vamos expandir, vamos abrir mercado. E vamos fazer o pessoal que só quer assistir filme legendado assistir dublado também, né? Sim. Olha, vocês vão se divertir muito, porque a gente coloca o nosso coração ali, sabe? É bem gostoso. É bem gostoso. Eu admiro muito, acho que é válido assistir os projetos originais. Tem o trabalho do ator ali, que inclui o trabalho deles de voz também, sabe? Então, eu acho muito válido assistir os dois, mas vamos abrir um pouquinho mais a mente para o trabalho dublado, porque não é trash, não é zoado. A gente faz com muito cuidado, com muito respeito, sabe? E vamos dar uma oportunidade aí para os dubladores, assistam a gente.